Olá, pessoal. Vamos então para a nossa aula 3 do capítulo 3. Agora falando do movimento curvilíneo com aceleração variável, tá? Essa aceleração que ao longo da trajetória, olha aqui a representação da trajetória, essa aceleração ela vai mudar de direção e sentido, pelo menos, ela pode mudar de módulo também, mas a gente não vai tratar dessa situação, tá? Nós vamos ver, como caso particular, nós vamos ver de uma forma especial a situação em que ele vai ter só aceleração centrípeta. Mas é importante a gente notar que quando eu tenho esse tipo de movimento, é claro, a aceleração poderia ser representada em termos de x, a componente x e a componente y, mas é mais conveniente tratar na representação da aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Fica mais fácil o tratamento quando a gente tem um movimento curvilíneo, enquanto que naquela situação em que a aceleração era constante, ficava mais fácil eu trabalhar com as componentes da aceleração. Então, quando a aceleração fica variando de orientação, a gente apela para a representação centrípeta e tangencial. Nesse desenho, olha, repare que já está representada a velocidade, lembrando que a velocidade é sempre tangencial à trajetória, e a gente usou, então, um referencial que é composto de um eixo, esse eixo que eu estou chamando de eixo T, que é um eixo tangencial, e um outro eixo que é perpendicular ao eixo T, então você já imagina que é um eixo radial, né? Essa aceleração centrípeta ela vai estar sempre apontando para o centro da trajetória. Agora, ele recebe também o nome de normal, de eixo centrípeto, de eixo radial, tá? Isso varia de livro para livro. A gente vai ver em detalhes, em especial, tá? O eixo radial, como é que ele se comporta. Por quê? Porque ele é usado em muitas outras representações. E esse C aqui é para representar a curva, tá? É a trajetória que está desenhada aqui. Então, vamos lá para esse estudo agora do movimento curvilíneo com aceleração variável. Repare, novamente a gente tem aqui, ó, é um outro desenho, esse aqui é o desenho que está no livro, a trajetória. Note como a aceleração varia. Eu tenho aceleração aqui nessa posição, para cá já está uma outra orientação, aqui já está uma outra orientação. Além disso, a componente tangencial, aqui ele está chamando de AR porque é a componente radial, tá? Elas podem mudar, de modo que o módulo dessa aceleração, ele também muda, certo? Então, algumas coisas importantes da gente observar. O que eu chamo de A é a aceleração total. O que eu chamo de AR ou AC, ou ainda AN, é a aceleração que a gente está acostumado a chamar de aceleração centrípeta, né? Mas que pode ver em outros livros como aceleração radial, aceleração normal, é tudo a mesma coisa, gente. Então, a aceleração total ela é uma composição entre essa aceleração centrípeta ou radial e a aceleração tangencial, tá? Nós vamos ver o que cada uma delas faz daqui a pouquinho. Então, ela é a composição. Agora, como eu estou falando de vetores, ela é a soma vetorial dessas duas. Olha, a equação vetorial a gente representa dessa forma. Veja que eu não estou simplesmente somando módulos, eu estou somando vetores. E são vetores que são perpendiculares entre si. Então, se eu quiser o módulo dessa aceleração, o que eu vou fazer? Usar o teorema de Pitágoras, porque note que essa aceleração, a total, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde um dos catetos vai ser a aceleração radial e o outro vai ser a aceleração tangencial, certo? Muito bem, eu anotei aqui que essa aceleração centrípeta ela pode ser chamada de radial ou normal, tá? Mas basicamente o que tem que ficar aqui? Eu tenho uma aceleração total e ela tem duas componentes. Uma componente tangencial e uma componente centrípeta. Muito bem. Essa aceleração, vamos lá. A aceleração tangencial, quando eu olho aqui, ó, você percebe o quê?
ela é paralela à velocidade. Se eu lembrar, aí eu já vou adiantando, mas eu sei que vocês sabem, né, que força, massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, onde eu tenho aceleração, eu vou ter uma força, tá? Uma força aplicada na mesma direção da velocidade, o que ela vai fazer? Ela tende a aumentar ou diminuir o módulo dessa velocidade, né? Você tem um objeto se movendo numa certa direção, você dá um empurrão naquela direção, você aumenta a velocidade do objeto, tá? Ou, se você tem um objeto, isso se você dá um empurrão no mesmo sentido da velocidade, né? Se você tem um objeto se movendo e você dá um empurrão na mesma direção, mas sentido contrário, você diminui o módulo da velocidade, tá? Então, é isso que está escrito aqui, ó. A aceleração tangencial muda o módulo da velocidade. E isso é representado matematicamente dessa forma, ó. A aceleração tangencial, ela é a taxa de variação no tempo do módulo da velocidade, tá? Então, tipicamente, quando eu derivo o módulo da velocidade, eu vou ter a aceleração tangencial. É diferente de eu derivar o vetor velocidade, pessoal. Quando eu derivo o vetor velocidade, eu vou ter a aceleração total. Eu mostrei para vocês aquele diagrama que eu tinha ΔV sobre ΔT, aí eu fazia o limite, ficava dV, dt, que é a aceleração total, né? Mas se eu derivar somente o módulo, eu vou ter o quê? A aceleração tangencial. E a aceleração centrípeta? Bom, ela vai se relacionar com a velocidade. Nós vamos deduzir daqui a pouquinho uma formulazinha que eu sei que vocês já conhecem, mas é importante que a gente faça a dedução matemática para você saber de onde veio aquela fórmula. Basicamente, qual é o papel da aceleração centrípeta? O papel da aceleração centrípeta é fazer com que esse objeto execute a curva. Então, imagine, você tem um objeto se deslocando aqui nessa direção, nesse sentido. A aceleração centrípeta, ela fica dando empurrõezinhos laterais nesse objeto, justamente para ele fazer essa curva aqui, tá? Então, o papel de cada uma é diferente. Muito bem. Aí nós vamos lembrar aqui, no movimento retilíneo, a velocidade era dx dt e a aceleração era dv dt, tá? Olha aqui a derivada do módulo, nós vamos ver que lá no movimento retilíneo, onde a gente estava tratando a aceleração, só tinha a aceleração tangencial. Essa aceleração que é paralela à velocidade. Significa dizer, gente, que naquelas equações horárias da velocidade, da posição, quando eu for escrever em módulo a equação horária da velocidade e da posição, a aceleração que eu uso não é a aceleração total, é a aceleração tangencial, certo? Naquelas equações horárias, quando eu vou escrever em módulo. Muito bem. Olhando aqui, olha, como a aceleração total ela é a composição desses dois vetores, AT e AC, aqui, para calcular o módulo da aceleração total, eu tenho que usar Pitágoras. Isso aqui eu já tinha falado para vocês, não é? Por quê? Porque essas componentes e a aceleração total formam um triângulo retângulo. A aceleração total é a hipotenusa desse triângulo. Para calcular, a gente usa o teorema de Pitágoras, certinho? Muito bem. Aí a gente vai para um caso particular, que é a partícula em movimento circular uniforme. Qual que é a particularidade? A particularidade é que se o movimento é circular uniforme, o módulo da velocidade é constante, tá? Lembra que a aceleração tangencial é a derivada do módulo da velocidade? Se o módulo é constante, a aceleração tangencial vai ser zero. Moral da história, só sobra a aceleração centrípeta, tá? Aqui, ó, o módulo da velocidade permanece constante. Gente, lá no livro tem uma observação e ele faz várias dessas observações para a gente não se enganar. E ele chama de prevenção de armadilhas. Ele vai falar uma coisa muito importante para a gente, que é o seguinte, ó, a aceleração de uma partícula em movimento circular uniforme. Lembre que, em física, a aceleração é definida como uma mudança na velocidade vetorial.
e não uma mudança no módulo, contrário à interpretação comum, né? Porque geralmente você fala, mudou a velocidade, você pensa em mudar o módulo da velocidade, né? Muda o valor lá no velocímetro. Então, a gente tomar cuidado que acelerar significa mudar a velocidade vetorial. Então, a questão é, no movimento circular, essa velocidade vetorial, ela está mudando? Resposta, sim. Então, no movimento circular, o vetor velocidade muda de direção, então há aceleração. Então, é uma situação que eu tenho um movimento uniforme, mas mesmo assim a gente tem essa aceleração. É só que a aceleração centrípeta, ela não muda o módulo da velocidade, né? Então, o movimento circular uniforme, ele recebe esse nome uniforme, por quê? Porque a velocidade permanece constante em módulo, porém, o vetor velocidade, ele varia. Vamos ver como é que a aceleração centrípeta se relaciona com esse vetor, com esse módulo da velocidade. Então, vamos. Aqui nós vamos deduzir a relação entre a aceleração centrípeta, também chamada de radial ou normal, tá? Com os parâmetros do problema. Então, os parâmetros que vão aparecer na fórmula da aceleração centrípeta são a velocidade e o raio de curvatura da trajetória. Veja que a gente fez uma representação de um movimento, uma trajetória circular, a velocidade está aqui, tangente à trajetória, tá? Aqui o centro, eu tenho um R minúsculo aqui representando o raio dessa trajetória. Veja, gente, que esse raio, às vezes, ele é representado por R minúsculo no nosso livro, mas geralmente, na maior parte dos livros, quando eu tenho um raio fixo, ele é representado por R maiúsculo, tá? Mas entenda que aqui é o raio da trajetória. Ele está representando, está dando um zoom aqui na trajetória, né? Então, eu tenho o ponto A e o ponto B na trajetória. A velocidade, que ele está chamando de velocidade inicial, é aqui no ponto A. A velocidade final é aqui no ponto B, tá? Aqui é o centro da trajetória, então os vetores posição eles estão sendo definidos a partir do centro da trajetória. Então, tem aqui uma posição inicial, que ele está chamando de RI, uma posição final, que ele está chamando de RF. Bom, a diferença entre esse RF e o RI é justamente o ΔR, tá? Que ele está representado aqui. Mas a diferença entre a velocidade final, que é esse vetor aqui, e a velocidade inicial, que é esse vetor aqui, ela está representada aqui do lado e ela é o ΔV, ok? De modo que, vocês se lembram, né? A aceleração média, ela é escrita como ΔF dividido por, por ΔV dividido por ΔT, né? A velocidade final, nesse desenho aqui, a gente pode visualizar esse vetor velocidade final é igual o vetor velocidade inicial mais o ΔV, ele está escrevendo essa expressão aqui através da análise desse desenho, onde foi usado o método geométrico para somar esses dois vetores, né? Velocidade inicial mais ΔV vai resultar na velocidade final. O que mais que ele está dizendo? Ele está dizendo que esses dois triângulos formados pelos deslocamentos e pelas velocidades, eles são semelhantes. Por que que isso acontece? Porque eles têm esse ângulo delta-teta em comum. É bom lembrar que o vetor R é radial e o vetor V é tangencial. Então, esse gira 90 graus em relação a esse gira 90 graus em relação a esse, de modo que a gente tem esses dois triângulos aqui semelhantes. E quando nós temos triângulos semelhantes, nós podemos dividir a base por um dos lados. Veja que esses dois triângulos, eles são triângulos isósceles. Por que isso? Porque como é movimento circular uniforme, V igual a VI igual a VF. Tá? Então, esses dois lados são iguais.
e R igual a RI igual a RF, que é o raio da trajetória. Então, esses dois lados são iguais. Quer dizer, eu posso igualar a razão entre essa base e um desses lados, tá? Com a razão entre essa base e um desses lados aqui, que é exatamente o que ele está fazendo aqui nessa relação, tá? E nós vamos usar essa relação para deduzir a aceleração centrípeta. Muito bem. Quando eu venho para cá, usando as expressões que já estavam definidas, eu vou poder pegar o módulo dessa aceleração média, certo? E como eu estou pegando em módulo aqui do lado esquerdo, eu vou pegar em módulo do lado direito também, tá? Então, no lugar do módulo de ΔV, usando essa relação aqui, eu posso substituir por V sobre R dividido, multiplicado pelo módulo de ΔR, tá? Simplesmente substituir essa relação na relação de cima. E acontece que o módulo de ΔR dividido por ΔT é justamente a velocidade. Então, nós vamos ficar que o módulo dessa aceleração média vai ser V vezes o módulo de V dividido por R, tá? Que finalmente vai dar V ao quadrado dividido por R. Por que o módulo dessa aceleração média vai ser justamente a aceleração centrípeta? Porque a gente está falando do caso do movimento circular uniforme. A aceleração tangencial ela é igual a zero. Então, a única aceleração vai ser a aceleração centrípeta, tá? E vai ser, ela vai ter um módulo constante. Então, quando eu pego o módulo da aceleração média, eu estou falando justamente da aceleração centrípeta, né? O que mais? Ele vai dizer o seguinte, ó, que conforme A e B se aproximam, ΔT se aproxima de zero, e essa relação ΔR sobre ΔT se aproxima da velocidade v. Veja só, esse comentário ele é válido, porém ele não é necessário, porque quando a gente tem o módulo da velocidade constante, acontece que o módulo da velocidade média é igual ao módulo da velocidade instantânea, né? Então, isso acontece tanto quando eu mantenho a velocidade média, quanto quando eu vou para a velocidade instantânea. Muito bem. Lá no livro, ele vai dizer para a gente que a aceleração radial é menos a aceleração centrípeta, que é menos V ao quadrado dividido por R. Esse sinalzinho de menos aqui, muitas vezes, ele causa muita dúvida. Mas por que ele está adotando esse sinal de menos? Gente, ele adota pelo seguinte, olha, nós sabemos que a aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro da trajetória. E acontece que quando a gente define essa aceleração radial, a gente está fazendo referência a um eixo radial que ele vai ter origem no centro da trajetória e ele vai apontar para fora, tá? Então, quando eu falo de aceleração radial, eu estou falando uma aceleração que atende a esse eixo radial aqui. Então, ela vai apontar para fora. Ora, nós sabemos que a aceleração centrípeta ela aponta para o centro da trajetória. Tá? Então, se eu pensar nesse eixo radial apontando para fora, ela vai estar contrária a esse eixo. Tá? Por isso que aparece esse sinalzinho de menos aqui. Na verdade, o que a gente vai usar é sempre o módulo dessa aceleração. Tá? Então, um sinalzinho que o livro coloca aí, na verdade ele é obrigado a fazer isso, porque ele definiu desde o comecinho uma aceleração radial, tá? Eu preciso dizer que essa dedução que ele fez aqui da aceleração centrípeta não é a dedução mais rigorosa possível. A dedução mais rigorosa possível seria uma representação, tá, de dois eixos, um eixo apontando para o centro e um eixo na direção tangencial, e escrever a mudança de referencial, né, quando eu parto do eixo XY e vou para esse novo sistema de eixos tangencial e centrípeto, tá?
essa dedução rigorosa mesmo está feita num outro livro, que é o Alonso Fim, mas aqui o Silway ele quebra um galho fazendo essa dedução, certo? Para não ter que entrar muitos detalhes de mudança de referencial, que é o assunto que a gente vai ver logo em seguida, tá? Então, continuando aqui com o movimento circular, quando eu tenho um movimento circular uniforme, até porque esse movimento é periódico, a gente costuma definir essas duas grandezas. E essas duas grandezas, período e frequência, elas são extremamente úteis para várias situações do movimento periódico, inclusive quando a gente compara, não é, o movimento circular uniforme do ponto de vista matemático com o movimento oscilatório de uma mola, por exemplo, o movimento harmônico simples. Então, são definidas essas duas grandezas. Vamos começar pelo período, que ele é definido como um intervalo de tempo necessário para uma revolução completa da partícula, ou seja, para que se complete um ciclo. A gente está vendo aqui, ó, por esse desenho, que caracteriza bem o ponteiro do relógio, né, como um movimento periódico, e a gente percebe que a extremidade do ponteiro do relógio, a gente pode medir ou determinar a velocidade dela se a gente calcular a distância que ela percorre num período, né, num intervalo de tempo em que ela completa um ciclo. Qual vai ser a distância? A distância é justamente o perímetro dessa circunferência aqui, que a gente sabe que é 2π vezes o raio. Então, quando eu pego 2π vezes o raio e divido pelo tempo que ela leva para completar o ciclo, que equivale a um período, eu tenho a velocidade. Isso é bastante usado para satélite, por exemplo, que você calcula o raio da órbita, você sabe qual é a velocidade que o satélite tem que ter para ele dar uma volta completa em torno do planeta, né? Ou o contrário, você mede a distância e mede em quanto tempo você vai ter o raio da órbita desse satélite. Então, essa velocidade vai ser 2πr dividido pelo período, de modo que o período ele pode ser expresso como 2πr dividido pela velocidade, né? Se você trocar esse t de posição com esse v, você chega nessa expressão aqui. E a frequência? A frequência ela tem uma definição que é a seguinte, olha, é o número de vezes que o evento ocorre em uma unidade de tempo, tá? Então, em um período, por exemplo, se o período for a unidade de tempo, ele dá uma volta completa. E no tempo que corresponde a 2 períodos, aí ele vai dar 2 voltas. Então, você percebe que frequência e período são grandezas que estão bem amarradas, né? Frequência ela é definida como o inverso do período. E se o período é escrito como 2πr dividido por v, então a frequência vai ser v dividida por 2πr. Tá? São grandezas interdependentes aí. Muito bem. Alguns conceitos que a gente já conhece que são importantes quando a gente fala em movimento circular, gente, são as grandezas angulares. Às vezes eu não quero expressar, por exemplo, a velocidade em metros por segundo. Eu quero expressar na unidade de quantos ângulos ou quantas unidades de ângulo são descritas no intervalo de tempo, né? Eu sei que vocês já conhecem o conceito de deslocamento angular, velocidade angular, e por isso a gente vai passar rapidinho por esses conceitos. Vamos dar um exemplo aqui com o ponteiro do relógio, né? O ponteiro dos segundos, né? Ele dá uma volta completa em 60 segundos. Então, para calcular essa velocidade angular, eu vou lembrar que uma volta é 360 graus, ou 2π radiano. Radiano é a unidade do sistema internacional, tá? Então, quando eu quero calcular no sistema internacional e está em graus, eu transformo para radiano. Essa velocidade angular, então, vai ser o quê? 2π radiano dividido por 60 segundos, e nós vamos ter 1/30 radianos por segundo. Coisas que você já está acostumado a ver. Agora, é importante a gente relembrar a relação entre velocidade angular e a velocidade linear. Então, a gente já sabe
lá do ensino médio que a velocidade angular é igual ao deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo. E aí, gente, toda vez que eu vou me referir a grandezas angulares, a gente vai usar letras gregas. Então, aqui, ó, a velocidade angular é representada por ômega, a posição angular é representada por φ, o deslocamento angular é representado por ΔΦ. Lembra que a gente usou S ou ΔS para representar a distância percorrida? Pois é, nós sabemos que existe uma relação entre o deslocamento angular, tá? Que a gente representou aqui por ΔΦ, mas se eu considerar que φ0 é igual a zero, eu vou chamar esse deslocamento simplesmente de φ, ângulo φ. Ele está representado com essa distância percorrida, ΔS. Se eu considerar S0 igual a zero, esse ΔS também pode ser chamado de S, né? A relação deles é através do raio, dessa forma, né? A distância linear é igual à distância angular vezes o raio. Se a gente tiver, por exemplo, o deslocamento angular igual a 2π, então eu vou ter o perímetro aqui, que é 2π vezes r. Essa mesma relação vale qualquer que seja o ângulo. Então, vamos supor que você está nessa pista aqui, ó, e você se deslocou de 100 metros, por exemplo, né? E vamos imaginar que o raio dessa pista também é de 100 metros, tá? Então, substituindo nessa expressão, você vai ter que 100 é o deslocamento angular vezes o raio, que é 100, e, portanto, o ângulo correspondente ali seria 1 radiano, ok? Usando tudo isso, que a gente só está relembrando aqui, porque eu sei que você já sabe, vamos estender um pouquinho para as coisas que a gente acabou de ver. Repare, da mesma forma que esse ômega é ΔΦ sobre ΔT, se a gente tem um movimento circular uniforme, significa dizer que esse ômega vai ser constante, o ômega médio é igual ao ômega instantâneo, né? Que é a derivada de φ em relação ao tempo. Por outro lado, você se lembra que a velocidade que a gente chamou de velocidade escalar, ou o módulo da velocidade vetorial para o movimento curvilíneo, era um módulo de dr/dt, que também podia ser ds/dt. Quando eu vou para o instantâneo, o módulo de dr é igual ao ds, né? Então, significa dizer o quê, gente? Que se eu pegar essa expressão aqui, ó, e derivar, desse lado eu vou ter ds/dt, desse lado eu vou ter dφ/dt, né? E vou chegar numa relação entre as velocidades. Eu escrevi aqui, ó, essa relação, que ela já vai aparecer, ó, o ds/dt. Quando eu olho para essa expressão aqui, ó, o ds/dt é igual a dφ/dt vezes r, ou explicitamente, né, o dφ/dt pode ser ds/dt dividido por r, que é o que está escrito aqui, tá? dφ/dt igual a ds/dt dividido por r. E, finalmente, né, aqui o ds/dt é v, tá? Ômega vai ser 1 sobre r vezes v, ou se você preferir, v vai ser igual a ômega vezes r. É uma relação que a gente vai usar bastante. Dessa relação, a gente vai tirar algumas conclusões do movimento circular uniforme, que é justamente que quando esse r variar, o que vai acontecer com ômega e o que vai acontecer com v. Veja só, eu tenho algumas situações aqui onde a gente pode explorar essa relação V igual a ômega vezes R. Quando a gente tem, por exemplo, o movimento de rotação, vocês devem estar estranhando o planeta Terra dessa forma, está faltando alguma coisa nesse desenho, né? O que será? É a água do planeta, por isso que ele está essa coisa esquisita aqui, toda deformada, né? Mas se a gente pensar no planeta Terra girando, a gente vai entender, por exemplo, que nos polos a velocidade linear vai ser bem menor do que no Equador, tá? Por que isso?
porque a velocidade angular é a mesma em qualquer ponto da superfície. Ou seja, quando um ponto da superfície dá uma volta completa, todos os pontos deram uma volta completa. Mas acontece que, a depender de onde eu estou na superfície, o raio dessa trajetória ele vai ser diferente. Veja que esse R aqui não é o raio da Terra, é o raio da trajetória. Então, imagine, eu estou nesse ponto aqui, imagine uma circunferência, tá? E esse R vai ser o raio dessa circunferência. Significa dizer que no Equador eu vou ter o maior raio possível, que é igual ao próprio raio da Terra. Mas se eu estou aqui no Polo Norte, por exemplo, o raio é zero, né, gente? Então a velocidade linear vai ser zero, apesar de eu ter a velocidade angular, que é quantos graus são percorridos, né, por unidade de tempo. Então, a velocidade linear, basicamente, ela vai depender da distância ao centro da curva, tá? Da mesma forma, quando a gente tem satélites aqui, não é? Quanto mais próximo o satélite estiver da Terra, usando essa relação aqui, né? Menor vai ser a velocidade que ele vai precisar ter. Então, coisas que a gente precisa gravar, que o Equador vai girar mais rápido do que os polos, e o satélite, quando ele estiver mais distante, se ele quiser, por exemplo, tem satélites que precisam manter a mesma velocidade de rotação da Terra, os satélites de GPS, eles precisam estar sempre acima do mesmo ponto na Terra, né? Então, se ele vem mais para longe, para acompanhar a rotação da Terra, ele precisa se deslocar de uma forma mais rápida, certo? Bom, com isso, você já tem um bocado de exercício de movimento circular, façam os exemplos. A gente volta na próxima aula com velocidade relativa e aceleração relativa também, tá certo? Até a próxima aula. Olá, pessoal, vamos então para a nossa aula 2 do capítulo 2, prosseguindo